Boa noite a todos, meu nome é Guilherme Paixão Steinscherer, estou me formando em Engenharia Mecânica pela Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo, e esta é a minha apresentação de TCC, que tem como tema revelar a funcionalidade, estrutura, vantagens e desvantagens de se adquirir um pneu Runflat para um automóvel popular. O pneu é feito de diferentes partes. Entre elas está a parede lateral, que é feita de borracha pura, a lona de corpo, produzida com uma mistura elástica de borracha, poliéster e nylon, a lona estabilizadora, fabricada com pequenas placas de fios de aço, a capa de rodagem, formada por 3 tipos de borracha diferentes, os talões, que são aros de aço envolvidos em uma camada de borracha, o estanque, feito por várias camadas de borracha na parte interna do pneu, e negro fumo, pigmento preto composto de 99,5% de carbono amorfo. Cada parte do pneu é feita e construída separadamente e juntas por meio de prensas tambores. Aqui podemos ver separadamente cada parte do pneu. A banda de rodagem, que fica 100% do tempo em contato com o solo, as cintas estabilizadoras, que protegem o pneu de impactos, a carcaça, que protege o pneu de impactos laterais, o estanque, a parte que fica em contato com o ar, os talões, que ficam fixos em contato com as rodas, e a lateral, que obtém todas as informações do pneu. Neste processo se encaixam também o pneu Runflat, que é um tipo de pneu que consegue rodar por algum tempo mesmo se estiver furado. A diferença do pneu Runflat para os pneus comuns é que ele possui um reforço de borracha na sua lateral. Assim, quando ocorre um furo e o ar do pneu vai se esgotando, as paredes reforçadas do pneu sustentam o carro rodando por algum tempo, até que o devido reparo seja feito. Esses pneus podem rodar totalmente vazios por aproximadamente 80 km de distância a uma velocidade de até 80 km por hora, preservando a dirigibilidade e todos os componentes do carro. As vantagens de se ter um pneu Runflat são de segurança para situações de risco, onde não existem lugares para se realizar os devidos reparos. Eles são mais estáveis do que os pneus convencionais, por ter esse reforço interno, e não é necessária a utilização de estepe, pois há autonomia até chegar a um lugar adequado para fazer a realização de reparos. As desvantagens de se ter um pneu assim são as opções para o mercado, o consumo do automóvel, que aumenta um pouco, o peso excedente de cada pneu, que é de 2 a 4 kg mais pesado, o consumo desse pneu, que é mais precoce, e os preços que variam de 20 a 40% a mais do que os convencionais. Este estudo tem como objetivo revelar o funcionamento, estrutura, vantagens e desvantagens na aquisição de um pneu Runflat para um automóvel popular. A borracha sintética usada na fabricação dos pneus é o isopreno, com densidade de 0,92 gramas por ml. O pneu escolhido para análise é o 205/55 raio 16, com 16 kg no modelo Runflat e 13 kg no modelo convencional. Levando em conta que seria utilizado o mesmo automóvel, sendo pilotado pela mesma pessoa, a uma velocidade de 30 metros por segundo durante 1000 km, com ambos os tipos de pneu, podemos obter a força de atrito dinâmica do pneu, a quantidade de massa que é possível ser gasta pelo pneu e o custo por quilômetro entre um e outro. A circunferência de ambos os pneus é de 1985 milímetros. A partir disso, conseguimos fazer o cálculo da quantidade de massa que pode ser gasta,
Primeiramente no modelo Ranflet, a partir do volume. Calculando o volume, nós conseguimos calcular a espessura do pneu, dividindo o volume pela largura do pneu em centímetros, multiplicada pelo comprimento do pneu em centímetros, obtendo assim a espessura do pneu de 4,27 centímetros. Para o pneu convencional, fez-se a mesma conta, obtendo assim uma espessura de 3,47 centímetros. O sulco do pneu tem profundidade de 120 milímetros e o limite máximo de desgaste dele é de 1,6 milímetros, ou seja, apenas 118,4 milímetros de utilização de borracha. O resultado foi que, ao realizar a regra de 3 entre a espessura, a quantidade utilizável de pneu e a sua massa, pôde-se obter 4,43 kg disponíveis de borracha para utilização em ambos os pneus. Para a força de atrito dinâmica, a partir da equação de Torricelli, consegui chegar a um valor de força de atrito que comprova que o desgaste do pneu Ranflet realmente é precoce em relação ao convencional. A distância percorrida foi de 1 milhão de metros, ou 1.000 quilômetros. Para o pneu Ranflet, tem-se que, a partir da igualdade da força resultante e da força de atrito, temos que a aceleração é igual ao coeficiente de atrito vezes a gravidade. Usando a equação de Torricelli, temos que a velocidade final é zero e a inicial é de 30 metros por segundo. Resolvendo a equação, temos o coeficiente de atrito igual a 4,59 vezes 10 a menos 5. E, ao calcularmos as forças de atrito separadamente para cada pneu, conseguimos observar uma diferença entre o atrito com relação às massas dos pneus, ocasionando em um gasto precoce do pneu Ranflet em 18,78%. No custo por quilômetro rodado, temos o preço do pneu Ranflet de R$ 749,90 a unidade e o preço do pneu convencional de R$ 419,90. O custo da aquisição de 4 pneus novos, dividido pela quantidade de quilômetros que ele pode rodar, vai gerar o custo por quilômetro rodado. No caso do pneu Ranflet, é de 5 centavos por quilômetro e do convencional de 28 centavos por quilômetro. A média brasileira de troca de pneus é de 60 mil quilômetros. O objetivo deste trabalho foi mostrar a funcionalidade, vantagens e desvantagens e desmascarar alguns mitos por trás do que se diz respeito desse tipo de pneu. Os cálculos foram dimensionados em teoria, devido a se tratar de um teste de larga escala. O comportamento do pneu Ranflet foi de acordo com as expectativas, provando ter o consumo precoce, de 18,78% em relação ao convencional. O pneu Ranflet continua sendo um pneu com um custo por quilômetro maior do que o modelo convencional, por se tratar de um pneu com mais vantagens para o motorista e participar de uma linha para carros premium, não sendo vantajoso para o uso em carros particulares ou populares. Agradeço a todos, desejo a vocês uma ótima semana e boa noite.